E aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marciano, professor de redação do Solidário. E esse é o nosso terceiro vídeo para falar sobre as competências da redação do Enem. Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a competência 3, que é a parte da argumentação do seu texto, e nós vamos entender o que é cobrado na competência 3 e como é que ela é avaliada na sua redação aí. Para início de conversa, nós vamos ver um trechinho lá da cartilha do participante, como eu sempre faço, né? Que fala um pouquinho do que essa competência espera do participante. Então, segundo o próprio INEP, né, a competência 3, ela avalia a capacidade do participante de selecionar, organizar, relacionar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eu vou grifar esses 4 verbinhos aqui, porque eles são importantes para a gente entender o que é a competência 3. Nos próximos slides, eu vou abordar cada verbo e vou aprofundar o conhecimento de cada um deles, né? Essa competência aqui, ela basicamente é o coração do seu texto. A sua redação não é uma dissertação argumentativa? Então aqui, ó, a parte da argumentação, que é uma parte super importante dessa competência, nós vamos ver aqui. Só que presta atenção, a competência 3 não é apenas argumentação, tá? Ela também é planejamento, por isso que eu coloquei planejar para argumentar. Mas nos próximos slides nós vamos entender o que é esse planejar para argumentar e o que cada verbo quer dizer aqui pra gente. Antes disso, né, umas observações aí. Não é dito na avaliação do Enem, mas fica implícita aí a necessidade de fazer o planejamento do texto. Por isso que eu reforcei a ideia do planejar para argumentar. Quando você planeja, você vai escolher as ideias que serão os núcleos de cada, errinho aqui, de cada parágrafo, bem como sua disposição no texto. Ou seja, você recorta as ideias para depois encaixá-las no texto. Por isso que eu falei que a gente planeja para argumentar. Olha lá a nossa grade aí de avaliação, né? Antes da gente conhecer os 4 verbos a fundo aí. A competência é avaliada de 0 a 200. Para você tirar 200, você precisa apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada. Olha lá, o seu texto é organizado, ele é planejado, configurando a autoria, o uso das próprias ideias em defesa de um ponto de vista. Olha a argumentação aqui. Então a competência 3 é a organização de ideias para defender a minha argumentação. O primeiro verbo aí da competência 3 é o selecionar. O que é selecionar? Selecionar, entre aspas, pegar, catar alguma coisa, não é? Então, olha lá, é a capacidade de separar, a partir de vários repertórios, as ideias que serão empregadas no texto. Então, essa primeira parte é o Enem te avaliando. Você sabe pegar as informações que estão à sua disposição, seu conhecimento de mundo, a própria redação do Enem, a prova objetiva como um todo, você consegue pegar essas ideias e separar, coletar, ver o que é mais importante ou não? Eu coloquei aqui que essa parte é o cortar, né? É o momento de cortar toda a informação a ser levada para o texto. Então tá vendo que para argumentar eu primeiro preciso planejar? Eu estou primeiro planejando o que eu vou levar para o meu texto. Depois que eu planejo, eu preciso também pensar como que eu vou relacionar as ideias do meu texto. Relacionar, estabelecer relações de significado entre as ideias do texto. Ou seja, como é que essas ideias se associam no meu texto aí? Como é que elas estão vinculadas umas às outras aí? Basicamente, eu estou guiando o meu leitor pelo texto aí por meio de uma linha de raciocínio. Então, o meu leitor ele tem que estar apto, né, a conseguir acompanhar o meu pensamento. Então, eu tenho que construir o meu texto pensando que o meu leitor tem que ter uma leitura facilitada e que siga a minha linha de raciocínio. O nosso terceiro verbo aí é o organizar. Ele fala mais de planejamento especificamente, né? Basicamente, organizar é criar uma hierarquia entre os argumentos. Você tem que pensar assim, qual que é o principal argumento que eu vou defender? Tem algum que é mais forte que outro? Qual deles é complementar? Não é central, mas eu preciso dele para complementar alguma coisa.
esse vai ser um momento que o seu texto vai ficar mais claro que ele teve um planejamento, né? Se o seu texto não é planejado, ele fica desorganizado. Então vai ter um argumento forte, depois um fraco, um complementar no lugar de um principal, e aí o seu leitor não consegue acompanhar o seu raciocínio. O último verbo é o interpretar. Basicamente, interpretar é contextualizar os argumentos à discussão. Ou seja, eu não estou simplesmente apresentando informações, eu estou vinculando, organizando e associando essas ideias a fim de permitir que elas façam sentido para quem está lendo, elas são contextualizadas. Então eu estou indo além da apresentação de informações. É nesse momento aqui que eu faço análises, né? Eu posso te dar um exemplo assim. Uma informação seria dizer que o feminicídio no Brasil aumentou 30%. Esse dado é falso porque eu estou tirando da minha cabeça aqui, tá? Estou chutando. Segundo o IBGE, o feminicídio aumentou 30% no Brasil. Isso é uma informação. Se eu fizer uma análise dessa informação, o feminicídio aumentou 30%, indicando que as mulheres têm se tornado mais vulneráveis, né? Aí eu já estou fazendo uma interpretação desse dado. Aí eu estou fazendo um bom uso. Agora, simplesmente citar por citar, quer dizer que eu não me planejei para usar essa informação. Na competência 3, gente, basicamente eu estou falando de coerência também, tá? Coerência textual é a capacidade que as ideias têm de fazer sentido. Então, se a minha ideia faz sentido, é porque ela tem coerência. Assim, o meu texto não pode ter contradição, eu não posso afirmar e negar ao mesmo tempo. E também informações que não condizem com a realidade. Eu não acabei de inventar um dado aqui, 30% de feminicídio. Essa informação aqui, não sei se ela é coerente com a realidade, né? Então eu tenho que usar informações que sejam coerentes com o nosso contexto social atual brasileiro aí. Observação: além de coerentes, as ideias devem ser claras. Você não pode deixar nada para o seu leitor responder por conta própria. Tem que estar tudo claro, tudo respondido, tudo bem dito. Olha exemplo aqui de um texto. Essa redação é de 2015 do Enem, tá? O exemplo, que fala da violência contra a mulher também. Nós vamos ver como é que essa pessoa aqui fez a organização do texto dela, se é que ela fez, tá? Esse aqui é o texto todo da pessoa, o texto todão, desculpa. Os primeiros parágrafos dessa pessoa. Sim, ela fez mais de 4 parágrafos, né? Eu peguei só os primeiros aí. A pessoa fala assim, ó. A violência contra a mulher configura-se como um grave problema na sociedade brasileira, recorrentemente visto através dos meios de comunicação e mídias sociais. Entretanto, pouco debatidas suas causas e consequências para as vítimas de agressão. Ok. Retrospectivamente, a consolidação do patriarcado possui raízes profundas até os dias atuais. Então, o primeiro ponto aqui é o patriarcado. A mulher não tinha liberdade, então estou pegando as ideias principais, de escolha de sua própria vida, demonstrando a partir daí uma violação dos direitos fundamentais a todos os seres humanos. De certa forma, as religiões monoteístas contribuíram para a disseminação de ideias machistas, com a mulher num quadro de submissão. Olha lá, eu nem terminei de ler o parágrafo, mas esse terceiro parágrafo está tão parecido com o segundo. Quando ele fala de machista, de submissão, eu lembro muito de patriarcado e de não tinha liberdade de escolha de sua própria vida, né? Tá vendo que essa pessoa aqui, ela fez 2 parágrafos que estão dizendo a mesma coisa, né? Só muda a forma de dizer, mas esses 2 parágrafos dizem a mesma coisa. O que isso indica para mim? Que a pessoa não planejou a argumentação dela. Ela não percebeu que ela dividiu uma ideia em 2 parágrafos, né? O ideal é que cada parágrafo fale de uma ideia separado, né? E aí, no caso, eu tenho 2 parágrafos que falam a mesma coisa. Vamos ver se o último continua falando da mesma coisa? A mulher era vista como débil, uma posse inferior intelectualmente. Dessa forma, deveria ser protegida pelos membros masculinos. Olha lá, se ela tinha que ser protegida pelos membros masculinos, as ideias de machismo e de patriarcado, elas voltam. E se a mulher era débil, frágil, a ideia de submissão e de não ter liberdade volta. Então eu estou entendendo aqui que esse meu
texto, vou até apagar aqui a borracha, usar com a borracha, para a gente ver melhor. Eu estou entendendo que a pessoa, ela usou o mesmo argumento 3 vezes. Olha lá. Esses 3 parágrafos aqui, eles estão dizendo a mesma coisa. Patriarcado, machismo e protegida pelos membros masculinos, tá tudo relacionado. A mulher não tinha liberdade. Cadê? Submissão. E aí depois eu também tinha que ser protegida porque ela era débil, inferior. Esses 3 parágrafos falam a mesma coisa, está dizendo que a mulher vive numa sociedade que a coloca como submissa. Então tá vendo que essa pessoa não planejou o texto dela, ela não fez um esboço, um esqueminha, ela não fez nada? Esses argumentos aqui estão repetitivos. Tanto que você vai ler os 3 parágrafos e pensar, nossa, mas é a mesma coisa que a pessoa está falando, né? Então aqui tem problema de argumentação. Não teve uma boa seleção das ideias, porque a pessoa selecionou a mesma ideia 3 vezes. Não teve uma boa organização, porque a pessoa dividiu a ideia em 3 parágrafos, né? Elas não estão bem relacionadas porque elas são repetitivas, elas se repetem o tempo todo. E aí também faltou uma interpretação melhor das ideias, né? Eu tinha que entender, olha, tudo isso aqui, patriarcado, machismo e sociedade atrasada aí, né? Sociedade antiquada, estão gerando a violência contra a mulher. Então faltou interpretar que tudo isso está relacionado à violência contra a mulher. Isso cabia num parágrafo só. Agora vamos ver um exemplo de como é que a gente faz? Aqui eu trouxe 2 parágrafos argumentativos de uma redação nota 1000. Olha o que a pessoa fala no primeiro argumento. Em primeira análise, conforme o filósofo Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Nesse contexto, a grande incidência de casos de violência contra a mulher no Brasil contemporâneo é o reflexo da ineficiência política do Estado. Desse modo, diante da incapacidade do poder público de prover estratégias de combate e prevenção criminal, essa barbárie continua a persistir no meio feminino, trazendo consequências irreparáveis para essa parcela da população. Olha como é que esse argumento é bem construído. A pessoa fez uma relação causa-consequência. Estado ineficiente gera mulheres vulneráveis, ou faz com que as mulheres continuem vulneráveis. Eu nem preciso ler o segundo para ver que esse argumento já está bem estruturado, porque houve uma preparação, houve seleção de repertório, né, competência 2 aí, ele foi muito bem produtivo, está relacionado à discussão, o argumento não me deixa questionando nada, né? Eu entendi a relação, o Estado é ineficiente em relação à proteção das mulheres aí, né? Elas continuam sendo violentadas porque o Estado não atua. Então, o argumento está bem construído. É assim que você tem que fazer. Pois bem, gente, na aula de hoje nós falamos da competência 3, que é o coração da sua redação, porque ela fala da argumentação, né, da dissertação argumentativa, então a argumentação é o ponto principal. Nós vimos aí que para fazer um texto que tire 200 na competência 3, eu preciso primeiro planejar para depois argumentar. E planejar e argumentar está tudo relacionado a selecionar bem as minhas ideias, estabelecer uma relação clara entre elas, organizar os meus argumentos e interpretar muito bem as ideias para gerar um ponto de vista claro e bem construído. Se tiver ficado alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, crítica, observação, deixe nos comentários desse vídeo pra gente. E aproveitando a oportunidade, segue o Solidário lá nas nossas redes sociais, @Solidário Pré-Vestibular, tanto no Facebook quanto no Twitter. Marca os amigos, divulga para os conhecidos aí que estiverem estudando pro Enem, tá? E no mais, até a próxima aula, até o nosso próximo vídeo aí. Grande abraço para vocês e até logo!